A ideia de todas as propostas é baixar o custo da campanha, evitar o caixa 2, evitar o endividamento dos candidatos, aumentar a igualdade também na competição entre os candidatos, né? Então, por exemplo, a proposta de limitar a cabo eleitoral para vereador, por exemplo, até 10, né? Isso geraria um custo de mais ou menos de R$15 mil para a época da eleição, seria mais ou menos 20% do que o candidato pode gastar, e isso não desequilibraria a eleição, né? Isso permitiria que outras pessoas também que não têm dinheiro, tivessem possibilidade de se eleger. Muita gente diz que hoje em dia só ganha eleição quem tem dinheiro. Isso não é bem verdade, mas a gente sabe que para os cargos maiores isso é verdade. Na verdade, uma eleição aí para deputado dizem aí que custa mais de R$1 milhão, para deputado federal mais de R$4 milhões, nem que isso não apareça necessariamente nos extratos oficiais. Uma outra proposta também que eu acho que é interessante seria em relação aos carros de som, tentar não ter esses carros, porque causa poluição visual, atrapalha o sono das pessoas que trabalham à noite, é um gasto alto isso aí. Na prática atrapalha aulas, atrapalha hospital, atrapalha posto de saúde, e com isso também a gente conseguiria equilibrar mais as eleições, né? É triste a gente ver também no final das eleições as pessoas endividadas por causa de política, né? E o carro de som também é uma outra medida importante. Questão das bandeiras, minha sugestão é porque assim, é uma coisa meio degradante você colocar as pessoas no sol quente, né? Aqui no semáforo com uma bandeirinha, né? Eu considero degradante, tá, né? Eu não tenho filhos ainda, mas quando tiver eu quero o melhor para eles. E eu acho, né, pelo menos meus pais me ensinaram assim, que se você quer o melhor para o seu filho, você tem que também desejar o melhor para o filho dos outros. Você não pode tratar as pessoas de uma forma desonesta e irresponsável. A gente tem que tentar ser justo com as pessoas. E com certeza ninguém quer que seu filho fique lá na beira do semáforo com uma bandeirinha meio-dia no sol quente, né? Então é diferente de você estar numa feira distribuindo panfleto, conversando com as pessoas, é diferente de você estar num arrastão, numa caminhada, interagindo, que é o próprio da política, né? A arte do convencimento, né? E isso é praticamente uma epidemia. Eu me lembro que numa eleição lá em Cuiabá, num trecho mais ou menos de 300 metros da Praça onde a Praça das Bandeiras, no Centro Político Administrativo, tinham mais de 2.000 pessoas segurando bandeira de um candidato a governador da época. É óbvio que essas pessoas são beneficiadas, né? E por outro lado também, na minha opinião, isso não é um trabalho justo, aceitável, digno para as pessoas. Tá, essas são propostas do Ministério Público, do promotor. Agora, os candidatos, os partidos, eles têm que aceitarem. Isso está na regra, eles podem fazer isso. Eles podem não aceitar, A gente distribuiu agora, lançou a ideia, estamos contando aí com o apoio da imprensa para ter uma grande divulgação. Na verdade, tentar fazer com que a sociedade também apoie isso em redes sociais, lá no seu site, as pessoas podem ser favoráveis na sua matéria, né, no Facebook. Então a gente tentar criar essa onda aí, na verdade. Agora, se um representante da coligação falar eu não aceito isso, aí infelizmente nós não podemos levar essa ideia adiante. É preciso então que exista um consenso, porque como você bem colocou, isso não está na lei. Doutor, com relação no começo da reunião, o senhor falou que já recebeu via Pardal, né, várias denúncias de extemporânea aqui em Cáceres. Isso é verdade? Tem um número, uma quantidade já? Não tem um número exato, umas 5 no máximo, entendeu? Mas assim, são mais coisas de Facebook hoje em dia. E assim, a gente ainda tem o ranço da eleição anterior que você não podia fazer isso, né? Mas hoje a lei, na prática, criou a figura do pré-candidato, na verdade. Ele pode discutir ideias, pode discutir propostas, pode fazer reuniões em ambientes fechados, né? A única vedação é que não tenha, ou a principal vedação é que não tenha custo. Então não pode fazer panfletos para convidar as pessoas para irem para a reunião. Não pode fazer uma janta, né? Não pode distribuir brindes, isso também não pode ser no período eleitoral, muito menos no período antes da eleição. Então assim, a campanha, desde que ela não seja paga, digamos assim, o debate de ideias, melhor dizendo, desde que ele não seja pago, ele pode ser feito até o dia 15 de agosto, né? Já que no dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral, né? E como são vias interessantes para que isso seja feito? Pela internet,
gratuitamente, ou seja, não pode contratar serviço de Facebook de divulgação, não pode contratar Facebook das pessoas para as pessoas divulgarem, né? E também pequenas reuniões em ambiente fechado, na sua casa, na casa de um amigo seu, de um compadre seu, que você vai colher ali as sugestões das pessoas para o bairro, né, as críticas que elas têm, as reivindicações, né, reuniões com professores, sempre em ambiente fechado, sempre em pequeno número, sempre sem dar guaraná, sem dar comida, sem dar nada disso, no máximo água, já que a água, né, enfim, não há problema em água, né? Bom, então foram 5 denúncias que não prosperaram. Não prosperaram porque elas eram justamente de Facebook, assim, e não havia uma divulgação tão grande dessa mini reforma eleitoral como a gente tem feito agora, né? Então, quero inclusive novamente te agradecer por isso.